Na Rádio Voz Amiga, Entrevista do Dia. Informação com credibilidade, imparcialidade e responsabilidade você encontra aqui. Aqui, a informação é levada a sério. Rádio Voz Amiga, a voz que conecta você. Olha, muito boa tarde, meu amigo, muito boa tarde, minha amiga, você que está ligadinho aqui na nossa programação. Mais um dia de entrevistas aqui para você, meu amigo, para você, minha amiga, que está acompanhando a nossa programação. É a Rádio Voz Amiga nas eleições 2026. É apartidarismo, é democracia, é imparcialidade, é aqui na Rádio Voz Amiga. Estarei conversando com a candidata a deputada federal aqui por Mato Grosso do Sul, Gisele Marques. Antes da entrevista, eu gosto sempre de pontuar que essa entrevista é ao vivo na rádio, no site, no portal do Radiosnet e outras plataformas também. Nós estaremos gravando essa entrevista, na sequência estaremos disponibilizando em nosso canal, no canal da Rádio Voz Amiga, no YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, comente e compartilhe. Vamos cumprimentar a candidata. Boa tarde, candidata. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Voz Amiga. Agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui apresentando as nossas propostas e programas para a Câmara Federal. Candidata, eu peço que a senhora faça uma breve apresentação da senhora para os nossos ouvintes, para as pessoas estarem conhecendo um pouco sobre a senhora. Meu nome é Gisele Marques, eu sou advogada, mestre e doutora em Direito, com pós-doutorado em Meio Ambiente. Leciono no programa de mestrado e doutorado em Meio Ambiente da Uniderp, onde oriento pesquisas em nível de pós-graduação estrito sensu que buscam modelos de desenvolvimento sustentável para o nosso estado e região. O que nós fazemos é estudar de maneira científica os problemas que nós enfrentamos atualmente enquanto sociedade e viabilizamos possíveis soluções com a participação do pensamento científico e da comunidade científica. Esse é o meu trabalho. Olha, meu amigo, minha amiga, você que está nos ouvindo, está acompanhando a nossa programação ao vivo aqui na rádio nesse exato momento, pelo site, pelo aplicativo, pelo portal do Radiosnet, você que está no YouTube em outro momento também. Vamos começar o nosso bate-papo, a nossa entrevista. Temos alguns tópicos aqui, candidata, sobre saúde, candidata. Como que a senhora vê a saúde aqui no estado? Se a senhora tiver projetos também, pode passar para os nossos ouvintes, para os nossos ouvintes, para a nossa população. Uma das atribuições de uma deputada federal é fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. E eu quero chamar uma CPI para auditar a tramitação dos recursos federais para os municípios de Campo Grande. Por que os recursos que o governo federal disponibiliza para o programa Sistema Único de Saúde não estão chegando na ponta? Eu converso com as mulheres nas periferias das cidades. Muitas delas me dizem, no posto de saúde aqui perto de casa só tem dipirona. Em outros postos de saúde, olha, aqui não tem nem dipirona. Então, nós precisamos entender onde estão indo parar os recursos do Sistema Único de Saúde. Nós tivemos recentemente aqui no Mato Grosso do Sul o escândalo da máfia do câncer, onde foi constatado que aqueles aparelhos que o governo federal enviava para a realização de exames para diagnóstico de câncer, eles estavam parados enquanto os médicos envolvidos na máfia cobravam de maneira particular aquilo que eles deveriam estar oferecendo enquanto serviço público. E assim também nós temos muitas outras denúncias envolvendo irregularidades na área de saúde. Então eu quero fazer uma grande auditoria e uma comissão parlamentar de inquérito para apurar a tramitação desses recursos a fim de melhorar a saúde na ponta, a fim de que as mulheres, que somos nós mulheres que levamos as crianças, os adolescentes, quando não estão passando bem, geralmente é a mulher que leva a criança ao posto de saúde. Então, eu quero que esse serviço ele seja auditado
para que ele seja um serviço de qualidade e que a gente tenha finalmente solucionado o problema da má qualidade dos serviços de saúde prestados nos municípios. E a educação, candidato? Como que a senhora vê a educação aqui do nosso estado? Bom, primeiro eu sou professora, né? Como eu me identifiquei, sou professora do programa de mestrado e doutorado em meio ambiente, mas eu também já lecionei na graduação durante muitos anos. O meu compromisso com a educação, ele vem exatamente da minha carreira, porque eu me dedico, né, ao compartilhar do conhecimento. Eu falo que eu mais aprendo do que ensino, porque a gente aprende muito, né, na sala de aula com os nossos jovens e também com os cientistas, os pesquisadores, né, os mestrandos e doutorandos. E eu quero muito, como deputada federal, desenvolver projetos, né, que possam melhorar a qualidade do serviço público de educação, sempre junto com o presidente Lula. Né, o presidente Lula, que é um apaixonado pela educação, tanto que ele foi o presidente que, na história do Brasil, mais criou universidades federais, institutos federais, ampliou vários campos. E também o Lula, ele criou o programa Pé de Meia. Através desse programa, nós diminuímos em cerca de 40% a evasão escolar, né, porque os jovens eles têm uma ajuda de R$200 por mês para que eles permaneçam em sala de aula. Então, o compromisso do governo Lula com a educação é inegável e por isso também que a minha escolha é caminhar com Lula nas eleições de 2026. Pela educação, nós estamos juntos, eu e o presidente Lula. É isso mesmo, meu amigo, é isso mesmo, minha amiga. Estamos ao vivo aqui na Rádio Voz Amiga, nesse exato momento, conversando com a candidata a deputada federal aqui por Mato Grosso do Sul, Gisele Marques. E lembrando que você está acompanhando essa nossa entrevista ao vivo, é a Rádio Voz Amiga das eleições 2026, ao vivo pelo site, pelo portal do Radiosnet e outras plataformas também. Candidata, qual que é as bandeiras de defesa da senhora? As minhas principais bandeiras de luta são, número 1, a defesa da igualdade de direitos entre todas as pessoas, né? Eu, como mulher, quando eu me tornei mãe, eu era casada com um advogado, né? E percebi que a vida dele continuou como se nada tivesse acontecido. E a minha carreira naquele momento parou, porque eu fui cuidar da minha filha, eu fui amamentei 1 ano e 7 meses a minha filha mais velha. Sou mãe de 3 meninas, né? A caçula eu amamentei 2 anos e meio. Então, eu defendo muito as políticas públicas de igualdade de direitos, né? Quero fazer uma reforma tributária com perspectiva de gênero. O que quer dizer isso? Nós, mulheres, é que estamos responsáveis pelo cuidado das crianças, dos adolescentes, dos idosos, né? Os nossos pais ficam idosos, nós é que vamos cuidar. E eu quero que o orçamento público seja prioritariamente aplicado em creches para que as mães possam deixar suas filhas, seus filhos para trabalhar e também em asilos. Hoje, quando você precisa de um asilo para colocar o seu idoso, você fica às vezes 5, 6 anos na fila esperando por uma vaga. Produtos, como é o caso de fralda infantil, fralda geriátrica, eu vou lutar para que tenham isenção de impostos. Eu quero que essa reforma tributária olhe prioritariamente para o cuidado, que está sempre sob a responsabilidade das mulheres e com isso poder melhorar a vida das mulheres, em especial a vida da mulher trabalhadora. E também a minha bandeira é a bandeira do meio ambiente. Como eu expliquei no início, eu sou professora de um programa de mestrado e doutorado em meio ambiente, eu fiz o pós-doutorado em meio ambiente, porque eu cheguei à conclusão de que as questões climáticas, elas são as questões mais urgentes que nós temos em nível planetário, né? Eu estou defendendo nesse aniversário de Campo Grande, que está chegando aí o 26 de agosto, que Campo Grande e as cidades do Pantanal, como é o caso de Corumbá, eu me considero filha de Corumbá, que sejam cidades piloto em relação à prevenção dos eventos climáticos. Nós precisamos, para isso, resolver o problema de drenagem. Nós temos um problema muito sério em relação à drenagem urbana,
em Campo Grande, em Corumbá, em Aquidauana. Quando chove, alaga. A gente precisa resolver esse problema dos alagamentos. Precisamos de pavimentação que possibilite a infiltração da água quando vem as chuvas. Em relação aos parques, eu defendo parques lineares nas áreas de risco para a gente facilitar a prevenção dos riscos, né, de acidentes climáticos. E também chegou a hora do povo parar de votar nesse tipo de liderança que aí está, que quer desmatar o Parque dos Poderes. Né? Como advogada, eu consegui anular na justiça o acordo entre o governador Eduardo Riedel e o Ministério Público para desmatarem o Parque dos Poderes. É um trabalho que eu fiz pro bono, ou seja, sem cobrar honorários advocatícios, e fiz porque sei que estamos vivendo momentos em que nós temos que derrubar prédios para construir o plantio de árvores, e não ao contrário. Né? A Prefeitura de Paris, eles estão derrubando prédios para plantarem árvores. E aqui, o governo do estado quer desmatar o Parque dos Poderes para construir estacionamentos e edificações de prédios públicos, com tantos prédios abandonados no centro da cidade de Campo Grande. Isso não podemos aceitar. Como também não podemos aceitar a situação que Corumbá está vivendo hoje, né? Corumbá precisa ter um olhar especial no contexto da rota bioceânica, porque a mineração vem destruindo a cidade de Corumbá, deixando um grande passivo ambiental. E eu sou a candidata do meio ambiente, eu sou advogada da pauta meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Olha, eu conversei aqui com a candidata a deputada federal aqui por Mato Grosso do Sul, Gisele Marques. Nós abordamos alguns tópicos aqui, saúde, educação, a candidata também falou sobre as suas bandeiras de defesa. Eu deixo os microfones aqui da Rádio Voz Amiga à disposição da candidata, caso tenha algum outro tópico que nós não abordamos, mas a senhora acha importante estar passando para a população, para a comunidade, fique à vontade, candidata. Sim, eu quero agradecer mais uma vez. Sou Gisele Marques, candidata a deputada federal com o número 1300. No dia 26 de agosto, nós estaríamos presentes na Marcha para Jesus. Eu sou evangélica e fundadora do movimento Evangélicos pelo Estado de Direito, que prega o amor como o principal mandamento, tal como Cristo nos ensinou. Estamos defendendo a justiça social, né? Jesus poderia vir como um rei romano ou um rei sentado num trono judeu, mas ele veio como um menino pobre numa manjedoura. O reino dele não é desse mundo, então nós não concordamos com a utilização do púlpito para pedir votos, seja para quem quer, né, que for. Defendemos o Estado laico e defendemos que possamos viver a nossa fé cristã com liberdade, sem ódio e com muito amor. Então eu deixo esse recado, né, para esses ouvintes, que essa rádio é uma rádio evangélica, e deixo aos meus irmãos em Cristo um grande abraço, esperando que a gente possa estar, né, no ano que vem lá na Câmara Federal defendendo os projetos de interesse do nosso povo. Muito obrigada. Eu que agradeço, candidata, agradeço também a você, meu amigo, que está do outro lado nos ouvindo através da rádio, do site, do portal do Radiosnet e outras plataformas. Você que está vendo em outro momento pelo YouTube, não se esqueça, hein? Se inscreve no nosso canal, ative o sininho, comente, compartilhe. Algo mais a senhora queira acrescentar, candidato? Fica à vontade. Só lembrar, Gisele Marques, deputada federal 1300. Agradeço, candidata, agradeço a você, amigo ouvinte. Rádio Voz Amiga, nas eleições 2026, é democracia, é apartidarismo, é imparcialidade, é aqui na Rádio Voz Amiga, a voz que conecta você.